8, nós vamos expor do 1 ao 5, mas do 1 ao 11 você vai ver que Jesus diz essa palavra 11 vezes, basicamente uma vez a cada versículo. Permaneçam, apesar de vocês se sentirem desanimados, permaneçam em mim. Eles se sentiriam tentados a voltar à lei de Moisés, e Jesus diz a eles, permaneçam no que vocês aprenderam. Eles se sentiriam tentados também, muito seduzidos, a afastar-se uns dos outros, porque viria um momento de perseguição, e no momento de perseguição é natural que aquela unidade se dissolve, cada um fuja para o seu lado, cada um procure a sua defesa. E o Senhor vai dizer para eles, permaneçam unidos na videira que sou eu. Jesus entendia também que naquele momento eles se sentiriam abandonados, se sentiriam tentados a abandonar o seu apostolado, aquilo que Cristo havia designado apenas aqueles homens que ali estavam. Então Jesus diz a eles, permaneçam na fé que vocês receberam, permaneçam no caminho que vocês aprenderam. Então essa expressão permanecer é a expressão que vai nos guiar ao longo de tudo isso. Apesar do texto falar de fruto, nós vamos entender que a ideia central desse texto é permanência, é continuar, é não deixar o caminho, é não abandonar, permanecer firmes e fixos em Cristo. Agora vamos ao texto, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ver os versículos 1 ao versículo 8. Eu leio na Nova Versão Internacional, e assim diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graça porque temos a Tua palavra diante de nós. Muito obrigado, Jesus, por este privilégio, por este benefício. Muito obrigado, Jesus. Agora eu te peço que nos ensine, nos conduza neste processo. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine aquilo que o Senhor transmitiu nessa leitura, Jesus. Ensine os nossos corações a te ouvir, ensine a nossa mente a te servir, ensine a nossa alma a te dar louvor, Jesus. E que ao final de tudo isso o Teu nome seja glorificado, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém. Nessa alegoria da videira, Jesus mostra qual é a importância de estarmos profundamente ligados a Ele. A Bíblia relata, em especial no Novo Testamento, diversas outras alegorias, onde Cristo mostra a sua relação com a sua igreja. A gente vai ter nas cartas de Paulo, onde ele vai falar sobre o edifício, onde ele fala sobre o corpo e a cabeça, onde ele fala sobre o marido e a esposa. São alegorias, são metáforas que apontam para a relação que existe entre Deus, entre Cristo e a sua igreja. Uma relação de dependência, uma relação onde nós dependemos exclusivamente do nosso Senhor. Dependemos exclusivamente de Jesus, e não apenas para a salvação, mas para qualquer que seja a demanda da nossa vida. E o texto da videira, essa alegoria de Jesus à videira, vai nos mostrar mais especificamente essa relação e grau de dependência. Nesse texto a gente vê que Jesus mostra 4 elementos para fazer essa comparação. Jesus fala da videira, fala do agricultor, dos ramos e dos frutos. No primeiro versículo, Jesus diz que, a gente vai fazer versículo por versículo, não há tempo para isso, então eu vou tentar expor do versículo 1 ao 5 nesse período, sem mencionar versículo por versículo, mas pegando a ideia principal deles. No primeiro versículo, Jesus diz, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus identifica-se como a videira. Aqui a gente já tem um exemplo de humildade de Jesus, porque ao mesmo tempo a gente sabe que Ele é o sol da justiça, Ele é a resplandecente estrela da manhã, mais potente do que qualquer astro criado, mas Ele vai se comparar com uma planta das mais frágeis que a gente tem na nossa natureza, dentre os vegetais. Uma planta que não é capaz de se manter em pé por si. Ela depende de uma treliça, depende de um arame, depende de qualquer estrutura para que ela se mantenha ali. Jesus demonstra a sua humildade nisso. Além disso, Jesus diz que Ele é a videira. Ele não diz que Ele é uma videira ou qualquer videira. É a videira, e reforça esta ideia, não apenas na definição desse artigo, mas reforça dizendo que é a videira verdadeira. E por que Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira? Porque se você for lembrar do Antigo Testamento como um todo, você vai ter que videira era um dos símbolos de Israel. Israel era comparado com videira. O Salmo 80 vai dizer que Israel era a videira que foi trazida do Egito e plantada. A videira que foi criada pelo viticultor.
mas é uma videira que no fim produziu frutos bravos, não produziu frutos doces. Então Israel era comparado com aquela árvore que prometia produzir muitos frutos, mas que ao final decepcionou. Não trouxe nada de positivo e apenas frustrou o coração de pessoas que o seguiam. O Senhor vai dizer ainda que a raiz, a comparação da videira é com a vida de Jesus, porque essa raiz não é visível. A raiz da videira é algo que está profundamente entregado no solo. Assim como a nossa vida está profundamente escondida em Cristo, não se vê. Quem procura as nossas raízes não encontra, porque elas estão cravadas em Jesus Cristo. Não tem acesso a essa raiz. A segunda expressão que nós temos nesse versículo é a expressão o agricultor. Jesus disse que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O meu pai, que é o Senhor nosso Deus, ele é agricultor por quê? Porque ele é o dono do campo, ele é o dono do solo, ele é o dono da semente, ele é o que planta essa semente, é o que ara esse solo, é o que planta essa semente, é o que dá a quantidade de água suficiente para que ela cresça, é aquele que coloca as estacas para que essa videira cresça por através dela, é aquele que cuida dos primeiros brotos que começam a nascer, é aquele que mantém limpo, que mantém livre de pestes, é aquele que mantém elas limpas, que provê o seu crescimento, e é aquele que ao final colhe essas frutas para si. Esse agricultor não colhe para outro, ele colhe para si. E ao final do seu trabalho, ele olha para suas plantas, ele olha para o fruto do seu trabalho e vê que aquele fruto era bom. Ele vê que os frutos que foram produzidos por aquelas uvas eram frutos bons. Jesus apresenta Deus como sendo o agricultor. É aquele que tem todo o trabalho e que colhe para si esses frutos. A terceira personagem que aparece nesta alegoria são os ramos. Versículo 4 e 5 vão dar nossa ideia geral desses ramos. A segunda parte do versículo 4 diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. E o 5, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E o 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os que foram salvos pelo sacrifício vivo de Cristo, são os ramos dessa videira. Nós somos os ramos dessa videira. O ramo é aquilo que nós chamamos também, aqui nos nossos dias, de galho, de vara, né? É aquilo que a gente pega para corrigir os nossos filhos. E você observa que nessa alegoria, como qualquer outra alegoria ou metáfora que Cristo falou de si, e que Paulo falou de Cristo, na relação de Cristo com a igreja, nós não somos, em momento nenhum, protagonistas disso. Nós não somos personagens principais. O que é o ramo de uma videira? O ramo é um prolongamento de uma videira, ele não é a base, ele não é o principal. Desse prolongamento, dessa fixação do caule, vai sair o fruto. Mas a gente conhece inúmeras plantas que sequer têm ramos e ainda assim produzem frutos. Significa dizer que nós fomos agraciados por Deus e concedidos por Deus a nossa utilidade. Foi Deus que nos concedeu utilidade. Se não fosse Deus que nos concedeu utilidade, nós não seríamos sequer úteis para nada. O Senhor nos colocou como ramos dessa videira, nós estamos ligados em Cristo. E nos confiou utilidade pela sua boa vontade, pelo seu bom grado, pelos seus propósitos eternos, ele nos tornou úteis. Essa é a nossa função como ramos. E nós, como ramos, somos aqueles que vamos produzir os frutos. Mas ao mesmo tempo que vamos produzir os frutos, vamos produzir as folhas, que é aquilo que toma bastante espaço. E que às vezes suga tanta energia da planta que não possibilita que essa produza frutos. A gente vai lembrar daquela circunstância em que Cristo amaldiçoou uma figueira, quando ele teve fome, e de longe avistou uma figueira cheia de folhas. Mas quando ele chegou nessa figueira só havia folhas, não havia frutos. Ele amaldiçoou essa figueira, porque ela prometia, ela não entregava. Ela prometia, ao se ver por longe, ela prometia entregar muitos frutos. E aqueles que se aproximavam dela procurando seus frutos encontravam folhas. Então, ao mesmo tempo que a gente produz frutos, a gente pode produzir também folhas. Mas esse texto diz que é possível que exista ainda ramos que não produzam nada. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso está dizendo. Os ramos da videira são muitos, assim como os salvos de Cristo são muitos. Crescem em diversas direções, em diversos sentidos, de diversas formas, mas todos estão ligados a uma única videira. A uma única videira. A partir do momento que um ramo é separado dessa videira, automaticamente ele perde a sua vida. Ele vai morrer com o tempo. No momento em que ele é separado da videira, você não vê ele secando, mas ele já está morto. E o aspecto visual vai mudar com o tempo, mas ele já está morto. É assim aquele que se desconecta da videira. Ele morre. E o visual de morte vai aparecer ao longo do tempo, mas naquele momento em diante ele já está morto. Então nós somos estes ramos que, apesar de estarmos ligados nessa videira, dessa planta que é capaz de produzir frutos, que conduz a seiva, nós somos apenas condutores dessa seiva. Nós somos aqueles por onde essa graça passa e é transmitida aos outros. Nós não somos protagonistas, nós não somos personagens principais. Nós somos apenas usados pelo Senhor.
E a última imagem que aparece nessa alegoria de Cristo são os frutos. Os versículos 2, 4, 6 e 8 vai dizer acerca dos frutos. Da videira se extrai uva. É o que sai da videira, não sai outra coisa. O único propósito da videira é produzir uva. Quem planta uma videira tentando conseguir madeira para construir móveis não vai conseguir, porque ela não tem madeira para isso. O propósito dela não é esse. Ela não vai produzir móveis, ela não vai produzir material para fazer ornamentos, ela não vai produzir figueira, ela não vai produzir melancia, ela vai produzir uvas. O objetivo específico da videira é a produção de uvas. Quando o Senhor nos compara com essa videira e compara com o ramo dessa videira que devemos produzir frutos, Ele espera que nós produzamos cristianismo. Cristãos produzem cristianismo. Não tem outra coisa que a gente possa produzir. Se você é um servo de Cristo, você vai produzir cristianismo. Da uva se extrai diversos elementos. Da uva sai o doce, da uva sai o vinho, vinagre, sai licor, sai sei lá o que mais. A geleia. Sai farinha de uva, você vê disso? Farinha de uva. Sem glúten? Sem glúten. Do cristão, do ramo dessa videira, sai fruto que é o cristão. Agora, do cristão, o Senhor espera de nós inúmeros frutos. E do nosso fruto tem que sair inúmeros produtos. E a gente vai ter um texto que a gente vai ler daqui a pouco, que você já deve conhecer, de Gálatas 5:22, que mostra um pouco desse fruto que há de sair do cristão. Um dos comentários que eu utilizei para construir essa mensagem é o comentário de Matthew Henry, comentário bíblico do Novo Testamento, Mateus a João. Ele diz: de uma videira nós esperamos uvas, de um cristão nós esperamos cristianismo. Esse é o fruto, um temperamento, uma disposição cristã, uma vida e costumes cristãos, devoções cristãs e desígnios cristãos. Então a gente observa que, neste entendimento de fruto, o que o Senhor espera de nós é algo que vem dele. É algo que nós podemos produzir à parte de Deus. É algo que ninguém que esteja desconectado da videira é capaz de produzir. Porque nós somos canais. A gente começa a entender melhor essa expressão canais que a gente costuma utilizar. Uma vez que nós somos ligados a essa videira, as raízes absorvem os nutrientes, isso transmite pelo seu caule e passa por nós e se exprimem em frutos. E esses frutos vão alcançar as pessoas que estiverem ao nosso redor. Esse é o nosso objetivo, produzir frutos. Quando a gente vê a Bíblia dizendo que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, são todos elementos que nós estamos produzindo algo e influenciando de alguma forma. Nós somos a luz, nós não produzimos a luz, nós refletimos a luz que vem do Senhor. Nós somos o sal, mas nós não produzimos ele. Nós somos aqueles elementos que o Senhor utiliza para conservar essa terra, que é tão, a cada dia mais corrupta, mais miserável, mais mesquinha, mais egoísta. Mas se não fosse a presença deste sal, ela já teria se corrompido há muito tempo. Nós somos o sal, o substrato que o Senhor utiliza para conservar essa criação que Ele fez. Pois, e por fim, para pensar um pouco melhor nesses frutos, nós temos os frutos morais que Gálatas está dizendo. Quando a gente pensa em fruto, talvez você não tenha sido, mas eu já fui oprimido em muitas pregações quando eu ouvia falar de frutos, né? Principalmente quando eu perguntava assim: quais são os seus frutos? Como se contemplava frutos como a quantidade de pessoas que você converteu a Jesus. Então isso trazia um desespero, uma sensação de vergonha. Você tinha vontade de enfiar a cabeça embaixo do banco, ir embora e... Não é isso que o Senhor está relatando sobre frutos. Fruto nunca foi quantidade de conversão, ela pode refletir-se na quantidade de convertidos. Até porque você não é capaz de produzir um convertido. Você pode produzir um convencido, você pode vender um produto. Se você for um bom vendedor, você vai convencer a pessoa de que Jesus é uma coisa que ela precisa. E ela virá até Jesus esperando que Jesus seja aquela coisa que ela precisa. Mas quem convence as pessoas de quem de fato Jesus Cristo é o Espírito Santo e não a gente. Nós somos condutores dessas pessoas até Cristo. Então, quando Jesus está falando de fruto, Ele não está falando de quantidade de pessoas que você trouxe para a igreja, de quantidade de membros que você arrumou no dia da Assembleia, nem de quantidade de pessoas que confessou Jesus diante de você. Não é isso. Ele está falando primordialmente de frutos morais, que são espirituais. Gálatas 5:22, quando Paulo escreve a igreja dos Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são características de personalidade, não são atributos individuais, questão de caráter. Isso é fruto do Espírito. Não há nada mais espiritual do que exercer os frutos do Espírito. Quem ama verdadeiramente, quem é capaz de ter alegria em qualquer circunstância, é fruto do Espírito. Não adianta a gente achar que aquela pessoa é boa, ela é feliz porque ele é boa. Eu tive um professor que dizia assim, que os verdadeiramente felizes do mundo são bons, porque são aqueles que ignoram a existência das maledicências do mundo e conseguem ser felizes.
Biblicamente, a gente pode ser chamado de bobo, porque a gente não ignora as maledicências do mundo, a gente sabe que elas existem, mas a gente sabe que Jesus Cristo é maior do que tudo isso. A gente sabe que esse mundo passa e que a única coisa que permanece é Jesus. E o fato de Jesus Cristo existir, o fato de Jesus Cristo ter nos salvado, e que tudo isso é passageiro, é motivo para que a gente tenha alegria em todo tempo. Mas a alegria no Espírito é um fruto do Espírito. Quem é alegre, mas alegre por não ter o Espírito, aí sim você pode pensar que talvez seja bobo. Mas verdadeiramente alegre é aquela pessoa que tem satisfação plena em qualquer circunstância, como disse Paulo no Filipenses 4,13, que ele pode tudo naquele que o fortalece, é a alegria do Espírito Santo, nenhuma outra. O amor, a paz, gente que vai estar perto de gente pacífica, gente que produz paz, gente que exala paz. Você pode chegar na condição de maior prejuízo mental, de maior bagunça mental, de conflito, de guerra, e só você sentar perto das pessoas que produzem paz, traz paz para o teu coração. Isso não é meditação transcendental de graça, isso não é vida de monge, não é mosteiro, não é monasticismo, isso é paz que vem do Espírito Santo de Deus. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus é capaz de viver essa paz, de ter essa paz no seu coração. Podemos falar aqui dos demais frutos do Espírito, mas não é o objetivo da continuação desse fruto do Espírito. Não é o objetivo, apenas que vocês compreendam que frutos do Espírito são elementos espirituais. Fruto do Espírito não é a quantidade de gente que você traz para Jesus, não é a quantidade de dom que você exerce. Fruto do Espírito não é a quantidade de atividades que você realiza na igreja, a quantidade de línguas que você fala, de revelações que você tem. Não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o exercício dessas dádivas espirituais que são tão belas, que fazem tão bem para todo mundo. O fruto precisa alimentar. Um fruto que não alimenta não é fruto. O amor que exala de você tem que alimentar alguém. A paz, que é um fruto do Espírito, precisa alcançar alguém, precisa alimentar alguém. A mansidão que é dada pelo Espírito Santo precisa alcançar alguém. Porque senão é um fruto do Espírito. Talvez seja um fruto seu. Talvez você esteja produzindo frutos para você, não para o Senhor. Pois, identificados esses 4 elementos, vamos pensar um pouco da relação que existe entre essa videira e o agricultor. Nós já vimos que existem 4 elementos nisso. Nós temos a videira, que é Cristo, o agricultor, que é Deus, os ramos somos nós, e os frutos, que são todos esses elementos espirituais que o Senhor produz em nós, mas que nós devemos produzir. O Senhor planta, semeia em nós e nós devemos produzir na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa família, nos nossos amigos. Ou seja, a gente deve exalar isso. O fruto do Espírito na vida do crente não deve ser algo que a gente produza quando a gente quer, mas deve ser algo que se percebe, ainda que a gente não queira que seja perceptível. É como aquele perfume forte que a gente passa, que você não quer às vezes que chegue lá no final, mas por ser tão intenso, todo mundo vai sentir. Isso é o fruto do Espírito, ele é perceptível, independente de você querer manifestá-lo ou não. Então a relação que há nesse texto, nós podemos ver no versículo 2, a relação que há entre a videira e o agricultor. Nós temos aqui 3 tipos de ramos que o Senhor vai alimentar nesse texto, tá? que Jesus vai utilizar. O primeiro são aqueles ramos que não dão frutos. O segundo são os ramos que dão poucos frutos. E o terceiro são os ramos frutíferos, ao ponto que Jesus espera que nós sejamos. Ou melhor, que Deus, o agricultor, espera que nós sejamos. O primeiro são os ramos que não produzem frutos. O segundo, ramos que produzem poucos frutos. E terceiro, aqueles abundantemente frutíferos. O versículo 2 vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O objetivo final é este: dar mais fruto ainda. E este texto, apenas este versículo, ao longo do tempo ele produziu inúmeras interpretações. Eu peguei apenas 3 para a gente pensar. A primeira interpretação que esse texto traz é de que, essa primeira parte, tá? Vamos falar da primeira parte. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. A primeira interpretação que a gente tem para esse texto é a que fala que os crentes que não produzem perderão a sua salvação. Que Cristo irá excluir do livro da vida os crentes que não produzem. Essa é uma interpretação que eu próprio ouvi muitas vezes, em muitos lugares, e que já li de muitos comentaristas que tratam sobre esse tema. É uma interpretação de que você é um crente que foi salvo por Cristo, mas existem algumas condições para que você permaneça salvo. Uma delas é produzir frutos. Se você não produzir frutos, o Senhor irá revogar a sua salvação. Vai usar o machado. O machado vai cortar esse ramo. Pois bem, é uma interpretação que não condiz com o restante da Escritura. Quem frequenta a nossa escola dominical regularmente vai lembrar que nós estudamos essa disciplina de bibliologia e falamos sobre a unicidade da Bíblia. A Bíblia não possui contradições. De Gênesis a Apocalipse, ela vai ter a mesma mensagem. Ela não vai ter mensagens antagônicas, paradoxais, ela possui a mesma mensagem. O que a gente precisa compreender é qual é essa mensagem.
E a Bíblia de ponta a ponta mostra que a salvação é do Senhor. E além de mostrar que a salvação é do Senhor, ele mostra que é o Senhor que mantém o salvo. Ela fala sobre a perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos por Cristo, perseverarão salvos em Cristo. Porque você fez alguma coisa que mereceu? Não, porque o Senhor é que o salva. E para a gente pensar nisso, 3 versículos bem breves. O próprio Cristo fala em João 6,37 e em João 10, 28 e 29. 6,37 Jesus diz assim: todos aqueles que o meu Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha Jesus dizendo, alguns momentos, alguns dias antes, nós estamos lendo João 15. Repito, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei aqueles que vierem a mim fora. Jesus disse, e foi muito enfático, de modo nenhum. Jesus não disse assim, todos os que o Pai me der virão a mim, e aqueles que vierem a mim, se produzirem, não os jogarei fora. Jesus não disse isso. Jesus disse que de modo nenhum eu jogarei fora. Não existe possibilidade neste mundo criado que a gente não conhece, daqueles que vieram a Cristo e foram salvos por Jesus Cristo, trazidos por Deus a Ele, serem removidos do seu livro da vida. Não existe essa possibilidade. Bíblica, não existe essa possibilidade. Jesus ainda diz em João 10, 28 e 29, talvez um pouco mais claro: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. É uma coisa mais segura e impossível, né? Segura e impossível. Essas ovelhas que vieram a mim foram dadas ao meu Pai, elas estão na minha mão. E ninguém pode arrancá-las da minha mão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ninguém pode tirar das minhas mãos. Mas ainda que alguém pudesse tirá-las da minha mão, a minha mão está debaixo das mãos do meu Pai. E o meu Pai é maior que eu. E ninguém pode arrancar das mãos do meu Pai. Se a gente pudesse pensar em nível de segurança, a gente teria um nível duplo de segurança. O primeiro é a habilidade da mão de Cristo. E a segunda é a mão de Cristo que está dentro da mão de Deus. Então Jesus é muito claro, quando ele diz, no primeiro texto que eu li, que de modo nenhum Jesus vai tirar essas pessoas dele. E no segundo texto, que ninguém é capaz de tirar. Ou seja, Jesus não vai jogar fora e ninguém é capaz de tirar. Então essa primeira interpretação, essa primeira linha de interpretação de que os crentes que não produzirem perderão sua salvação, não combina com o conteúdo completo das Escrituras. Qual é a segunda linha, então? Segunda interpretação desse texto. Segunda interpretação que fala dos adeptos da fé. É uma interpretação possível, inclusive é um livro muito sério, o extrato dela, o meu São Padroeiro, John MacArthur. Posso falar isso porque ele está gravando, que a gente não vai entender o que eu estou falando. Uma pessoa que eu respeito muito, o pastor John MacArthur, D.A. Carson, são dois que defendem esse entendimento. Eles dizem que essas pessoas, eu digo que é possível por quê? Porque no segundo ponto vocês vão ver, no versículo 6, Jesus está dizendo novamente sobre isso, se aplica esse entendimento. Mas no primeiro momento eles dizem que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele está dizendo de pessoas que aderiram à religião cristã, mas que não estão arroladas na videira, estão inseridas na videira. Sabe como é que é mais ou menos isso? Continuando a leitura de João, lá pelo capítulo 16, por aí, 17, se não me engano, a gente vai ter a figura do Judas, que era aquele cidadão que andou com Jesus por um bom período da sua vida, mas que lá no final revelou-se que não ser o seguidor de Cristo, e por isso foi removido. Então, tanto MacArthur como Carson, eles vão entender que o ramo que Jesus está dizendo que será cortado são aqueles ramos que, apesar de terem vivido numa igreja, trazendo os nossos dias, vivendo na igreja, cantado no coral, trazendo o seu dízimo e as suas ofertas, feito as suas campanhas de oração, as suas promessas, tendo abençoado, orado, trabalhado, jejuado, construído a igreja, feito o macarrão no dia da obra, eram pessoas que não estavam em Cristo, elas estavam na unidade, na religião, na igreja, mas não estavam em Cristo. Essa é a interpretação possível, mas que neste entendimento não se aplica nesse texto. O terceiro entendimento que nós temos, que é aquele que eu vou seguir daqui adiante, é o que eu compreendo, que também é tratado por homens grandes assim, da história da teologia cristã, como por exemplo Bruce Wilkinson, Edward Robson, A.W. Pink, Charles Swindoll e o brasileiro Hernandes Dias Lopes. Você vai encontrar isso nos comentários expositivos de Hernandes Dias Lopes, do Evangelho de João. Ele vai tratar como crentes esterilizados. O que são esses crentes esterilizados? São aqueles crentes que foram salvos por Jesus Cristo, que entregaram, foram eleitos por Deus, trazidos pelo Espírito Santo, convertidos a Cristo, tiveram seu nome escrito no livro da vida, estão salvos em Jesus, mas que por percalços da vida, por escolhas mal tomadas, acabaram se desviando da fé. Se desviando da fé, eu digo, não saindo da igreja, mas vivendo como se Deus não existisse. Pessoas que se afundaram no pecado de tal maneira que ignoram a existência de Deus.
até continuam produzindo seus atos religiosos, mas que não amam a Deus da forma como Deus deve ser amado e honrado, que não têm a sua devoção voltada para Deus, que estão passando por um momento de adormecimento espiritual, que tiveram a sua fé adormecida, encapsulada, guardada, que não conseguem produzir frutos dignos de adoração a Deus. Por que chega nesse entendimento? Veja só, a palavra corta, voltamos ao texto, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Essa palavra cortar, ela vem de uma expressão grega chamada airo, ou airó. Essa expressão tem 3 traduções em português, são 3 grupos de traduções em português. 3 grupos de tradução. O primeiro grupo de tradução, ele vai falar sobre levantar, elevar, erguer, tirar do chão e recolher. A mesma palavra, airó ou airo. Trata de levantar, elevar, erguer, tirar do chão e recolher. O segundo grupo de traduções dessa palavra fala sobre tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Levar. Repito, tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Levar. E o terceiro grupo de traduções para essa palavra fala sobre cortar, separar, tirar do principal. É a terceira tradução dessa palavra. E a gente tem essa mesma palavra utilizada inúmeras vezes no Novo Testamento. Obviamente no Novo Testamento do fundo grego, né? Pois bem, Mateus 14, 20, olha o que ele diz. Jesus falando depois da multiplicação dos pães. Todos comeram, ou a narrativa de Mateus, né? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos, airós, 12 cestos cheios de pedaços de sobra, ou pedaços que sobraram. Ou seja, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui a gente tem o mesmo texto, a mesma palavra que foi traduzida em João como corta, foi traduzida em Mateus como recolher. Em Mateus 27, 32, diz assim: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a airós a cruz, o forçaram a carregar a cruz, o forçaram a tirar do chão e colocar sobre os seus ombros. A mesma palavra utilizada. E a terceira expressão, onde o próprio Jesus está falando, em Lucas 9, 42, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, airós a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Então, relendo o texto sobre essa interpretação, sobre essa alteração, essa releitura desse verbo, essa utilização de outra expressão desse mesmo verbo em português, nós temos o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele levanta, ele ergue, ele tira do chão, ele levanta, coloca sobre a treliça, para que receba o sol, a chuva e permaneça limpo, para que possa então dar frutos. Esse entendimento para este versículo, ele combina mais com o entendimento de que o Senhor guarda os seus, de que o Senhor cuida dos seus, de que o Senhor não abandona os seus. Se você teve, não sei se você teve a oportunidade de ver isso, mas uma videira, como eu já disse no começo, ela não é uma árvore que cresce para cima como qualquer outra árvore. Ela é um tipo de planta que se arrasta, ela precisa de estacas para se manter. O que as pessoas fazem? O que o viticultor faz? Ele cria uma estrutura chamada de treliça. E conforme aquela planta começa a nascer os primeiros brotos, ele começa a enrolar aquela planta, até que ela tome força, e por si só ela vai se enrolando e fecha aquele espaço. Muitas dessas plantas, quando não são observadas, elas, ao invés de elas continuam crescendo, só que ao invés de crescer para cima, elas crescem para baixo. Elas caem no chão. Elas continuam se esparramando no chão. E quando elas estão no chão, a poeira recobre, ela é pisada por quem passa, as pedras caem por cima dela. E depois de um tempo que ela está jogada no chão, toda empoeirada, toda cheia de poeira, toda cheia de sujeira, que ela é pisada, que ela é destruída, que ela está só no pavio, que ela está só no final, o sol já não consegue mais tocar nela, porque o sol fica parado naquela parte da videira que está no cima, que está em cima, lançada naquela treliça. A chuva, a água limpa já não consegue mais tocar nela, porque a água cai em cima, e o que sai para ela é o que sobra daquela água suja que escorre, que vem sobre ela. Ela já não tem mais condições de ter o mesmo crescimento que o restante da planta. Então o entendimento que esses irmãos trazem para nós, e que eu transmito para vocês, é que esse texto está falando desses irmãos, desses cristãos salvos em Cristo Jesus, mas que cresceram para baixo, que se afundaram num lamaçal de pecado tão grande, que não conseguem mais ver a luz, que não conseguem mais olhar para cima, que não conseguem mais enxergar Cristo nos seus caminhos, que não conseguem mais ter acesso à água limpa, que não tem mais acesso ao sol da justiça, que a luz de Cristo não brilha mais sobre eles, porque eles são totalmente corrompidos pela sujeira, pela lama, pelo entulho, por tudo aquilo que impede o seu contato verdadeiro com Deus. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que aquele ramo que não produz fruto, porque ele se encontra nessas condições,
O pai, que é o agricultor, vai, tira daquele chão, sacode aquela poeira, limpa, deixa aquela planta bonita, perfeita e coloca aquela planta no lugar alto, onde ela vai receber o sol, onde ela vai ter acesso à água limpa, onde ela vai estar com o restante dessa planta, com o restante dos outros ramos, e aí ela vai ter condições de produzir muito fruto. Ela vai ter condições de produzir frutos para a glória de Deus. O versículo 11, que é o final desse texto, ele diz que os frutos produzidos servem para a glória de Deus. Essa planta que outrora estava esquecida, abandonada, jogada, suja, agora ela foi levantada pelo viticultor, ela foi tirada daquele solo sujo e ela foi colocada num lugar alto, onde ela tem condições de receber a sua luz novamente. É isso que o Senhor faz com os seus. O Senhor não deixa os seus filhos esquecidos. O Senhor não deixa os seus filhos jogados no chão, jogados na lama. Ainda que por muitas vezes a gente insista em viver nessa condição, isso não vai durar para sempre. Vai chegar um momento que o Senhor vai nos levantar novamente. O Senhor vai tirar da lama, o Senhor vai colocar novamente pronto para receber a luz do sol da justiça, para receber a água da vida que vem sobre nós. Mas o Senhor não para por aí. Ele diz que aquele que não dá frutos, ele levanta, ele coloca no lugar onde possa receber luz e venha a frutificar. Mas tem um segundo grupo de ramos, que são aqueles ramos que dá um pouco de fruto. É aquele que o Senhor disse que todo o que dá, ele poda. Poxa, mas aquele que não dava nada, ele já tira e coloca lá. E até quem dá um pouquinho de fruto, o Senhor vai podar. O Senhor está dizendo para nós que existe ainda, inclusive no salvo, quem pensa diferente está biblicamente equivocado. Não é porque você foi salvo que o pecado abandonou a sua vida, que os pecados abandonaram a sua vida. Você foi salvo do pecado. Quando o Senhor Jesus nos resgata, nos salva pelo seu sangue, Ele nos salva do pecado. Qual a diferença entre o pecado e os pecados? O pecado é aquele estado constante de rebeldia que nós tínhamos contra Deus. Aquele estado de conflito constante entre a nossa alma e a existência de Deus. Em que nós não reconhecemos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus veio sobre nós e mudou a nossa perspectiva de quem Deus é e de quem nós somos diante de Deus, que os nossos olhos foram abertos, a gente conseguiu compreender o plano de Deus e quem é Deus, nós nos arrependemos da nossa condição de rebeldia e nós nos colocamos diante de Deus pedindo: Senhor, me aceite como teu filho, me aceite como o objeto da sua criação, como seu filho. Eu quero dedicar os meus dias a te servir. E o Senhor nos recebe de braços abertos, nos traz para perto, nos chama de filhos, coloca em nosso dedo um anel e nos dá honras de filhos. Mas daí para frente a coisa começa a mudar, porque aí iniciam-se as nossas dificuldades. Aí a caminhada se torna mais fácil. Aí a porta fica pequena, a porta fica estreita. Significa que existe na nossa vida ainda uma natureza que nos acompanhará até o dia da glorificação. Para não dizer até o dia que a gente morrer. Existe uma velha natureza latente, forte, que está lá dentro, gritando. Amarrada, mas gritando. E louca para sair, para tomar conta do lugar que ela entende ser dela. E essa natureza luta contra nós dia após dia. Às vezes ela vence, às vezes ela perde. Mas ela está lá dentro. Assim como não existe ex-dependente químico, todo aquele que já passou por um tratamento de dependência química, ele vai dizer que ele é um viciado em recuperação. Ele é um dependente químico em recuperação. Porque basta um momento de fragilidade que todo aquele trabalho vai ser jogado por água fora. Da mesma forma, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo não estão isentos do pecado. Há por aí uma corrente que diz que se você foi salvo, você não peca mais. Uma corrente diabólica, satânica, que induz as pessoas a uma vida de pecado, uma vida de desordem. Nós pecamos, nós estamos livres do pecado de rebeldia contra Deus. Mas os pecados continuam batendo na nossa porta todos os dias. Essa velha natureza continua gritando, continua tentando vibrar dentro de nós. Até os ramos frutíferos necessitam de poda. Porque no melhor das hipóteses, no melhor dos casos, nós temos ideias que vêm na nossa mente. Nós temos paixões, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos. E ainda que nada disso saia da nossa mente, isso não agrada a Deus. Ainda que nada disso seja executado, já foi suficiente para que o pecado alcançasse lugar no nosso coração. O Antigo Testamento dizia sobre o adultério, apenas uns exemplos. O adultério, que seria aquele que tivesse relações fora da sua união. No Antigo Testamento, essa relação precisava ser consumada para que se fosse considerado um pecado. Jesus veio no Novo Testamento e disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção pura no seu coração já pecou contra ela. Não precisa se concretizar, não precisa acontecer. Basta existir na mente, basta o sentimento no coração, basta uma sensação do pensamento,
que é o suficiente para que o pecado seja consumado na nossa vida. Então, apesar de estarmos vivendo uma vida nova com Cristo, essa velha natureza no chão, querendo colocar. E essas paixões, se não controladas, tomam forma e começam a crescer. Aquele primeira interpretação que nós passamos do texto de cortar, daquele cristão verdadeiro e salvo por Jesus, mas que se encontra afundado na lama, é aquele que em algum momento não valorizou essas pequenas maldições que entraram na sua mente. É aquele que no primeiro momento que o passarinho pousou na sua cabeça, ele permitiu que o povo fizesse o ninho. Eu vi essa expressão no futebol, de um narrador que dizia: a gente não pode impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. E às vezes a gente deixa esse passarinho parar, fazer o ninho, botar o ovo, e até chocar o ovo, porque a gente acha legal, a gente acha bonito, confortável. Aliás, o pecado é confortável. O pecado traz sensações de bem-estar. E quem não quer bem-estar? A gente vive uma geração tão hedonista que a gente procura prazer. A gente quer prazer de qualquer jeito. Não interessa que tipo de prazer. E você tem gente fazendo as maiores barbaridades do mundo. A gente procura prazer de tudo que é jeito. Homens com homens, mulheres com mulheres, pessoas com animais, pessoas com coisas, em busca de um prazer que nunca vai ser encontrado. E a busca continua. Enquanto a gente começa a permitir que essa busca dos prazeres comece a encontrar um lugar na nossa mente, e não elimina isso, isso vai crescer, isso vai tomar forma, e vai chegar um momento que a gente não consegue mais controlar, e a gente vai estar lá, jogado com aquele ramo embaixo de tudo que é entulho. E a gente não vai conseguir sequer enxergar Deus. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está com a sua vida totalmente atolada no pecado e na lama? Pessoa que genuinamente salva em Cristo, mas que por decisões mal tomadas, por dureza de coração, por falta de perdão, por falta de arrependimento, se afundaram e profundamente na lama. E quando você tenta diverti-los, eles vão dizer para você assim: eu estou bem com Deus. Eu posso não estar bem com a igreja, mas eu estou bem com Deus. Para que essa pessoa diga essa frase, ela perdeu total e completamente a noção de quem Deus é. Ele não sabe para que lado Deus está. Ele não sabe onde encontrar Deus. Porque aquele que não tem paz com o seu irmão, é impossível ter paz com Deus. Aquele que não consegue relacionar-se com outra criatura feita por Deus, é incapaz de ter paz com Deus. Então, quando a gente lida com essa nossa velha natureza, a gente percebe que dia a dia a gente precisa ser podado por Deus. A gente precisa da providência de Deus. A gente precisa da palavra de Deus que nos lave, que nos limpe. A gente precisa do Espírito Santo de Deus que faça isso. Mas além de termos essa velha natureza latente e que tenta crescer, nós temos um outro lado, que é o lado das folhas. Por que a gente precisa de poda? A gente precisa da poda primeiramente para limitar essa nossa velha natureza, que tenta crescer em todo o tempo. Essa natureza que nos empurra para vícios, que nos empurra para desejos que não agradam o coração de Deus, que levam a nossa família à ruína, que tiram a paz da nossa esposa, dos maridos, dos nossos filhos. Esse é o primeiro ponto que precisa ser podado, precisa ser lapidado, precisa ser tirado. Outro dia a gente estava na escola dominical, meu irmão veio dar um testemunho aqui, tão feliz, tão alegre, porque ela já servia a Deus há alguns anos, mas ela não conseguia se livrar do vício do cigarro. E ela pediu para testemunhar, no começo da escola dominical, ela falou: irmão, quero testemunhar. Eu falei: tá bom, não posso esperar no final? Ela falou: posso, mas eu fiquei muito ansiosa para falar aquilo. E ao final da escola dominical ela testemunhou que o Senhor a libertou do vício do cigarro. Mas é o que ela procurou, que ela pediu, que ela clamou, que ela buscou, que ela orou, que ela pediu que o Senhor acordasse e tirasse isso dela. Meus irmãos, quantas pessoas compartilham conosco os nossos dias, os bancos das nossas igrejas, mas que continuam viciadas em cigarro, em álcool, em drogas, em pornografia, em jogos. Quantas pessoas que continuam amarradas na velha natureza, encontrando prazer naquilo que ofende o coração de Deus, buscando o seu prazer naquilo que ofende o coração da sua família, naquilo que não traz paz para a sua casa. A gente precisa que Deus pode, que Deus tire isso que nos impede de servir de uma forma mais generosa, de uma forma mais maiúscula, de uma forma mais adequada à vontade de Deus. Mas existe ainda outro tipo de poda que o Senhor pode fazer, que o Senhor precisa fazer em nós. É a poda das falsas aparências. A primeira que nós falamos é a poda das paixões da velha natureza, e essa é a poda das falsas aparências. Lembrando do exemplo da figueira que Jesus Cristo amaldiçoou, porque nela só havia folhas e não havia nada de frutos. Quando nós pensamos nessa videira, nós podemos ter a mesma relação. A videira tem uma tendência de produzir muitas folhas. Constantemente o viticultor vai arrancando essas folhas. Por quê? Porque elas exigem muita seiva, elas exigem muita energia da planta. E por isso a planta deixa de produzir frutos para produzir folhas. E se isso não for feito, vai haver um momento que a planta só vai ter folha e não vai ter frutos. E nós temos uma tendência muito natural a produzir folhas. Essas folhas são o nosso orgulho, as nossas honras veladas, as nossas pompas, as nossas necessidades de sermos vistos, a nossa necessidade de ser notado.
Há um momento em que a gente começa a caminhar e que a caminhada se torna algo automático. E talvez seja o maior problema daqueles que estão caminhando. Lembra que agora nós não estamos falando daqueles que não produzem. Estamos falando daqueles que produzem frutos. Poucos frutos, mas produzem. E talvez o maior problema daqueles que produzem poucos frutos seja a comodidade. Seja as relações automáticas. No começo da tua vida cristã, você tinha uma igreja porque você queria cultuar a Deus. Você tinha a impressão de que Deus estava aqui. Apesar de que nós sabemos que Deus está onde está o seu povo, mas você trouxe no seu coração uma experiência religiosa anterior de que Deus estava neste lugar. A experiência religiosa dos judeus no Antigo Testamento é que Deus estava no templo, e de fato era a representação de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a gente sabe que não é nem Jerusalém nem Samaria, mas é quando os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Onde há povo de Deus reunido, Deus está presente. Mas quando você vinha cultuar a Deus, você vinha com alegria. Não interessa onde você morava, quantos ônibus você tinha que pegar. Muita gente nem sabe que existe ônibus coletivo mais, mas antigamente existia esse meio de transporte. Não interessa quantos ônibus você tinha que pegar, não interessa quantas horas você tinha que ficar nesse ida e vida para você vir, você queria cultuar a Deus. Ah, mas tem uma igreja perto da sua casa, não interessa, eu quero ir lá, porque lá eu me sinto bem, lá tem os irmãos que gostam de mim, de quem eu gosto, então eu quero estar lá. Isso fazia parte da alegria do seu coração. Mas com o passar do tempo, com o conforto da vida, com as benesses da tecnologia, isso acabou se tornando um negócio meio automático. Ou seja, quando dá 4 horas da tarde hoje, você não tem a mesma alegria de começar a se preparar para vir para o culto. Às vezes essa alegria começa a se tornar um peso. Ah, poxa, eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu tenho que levar as crianças para ensaiar na igreja. Ah, eu tenho que ensaiar às 5 horas para a igreja. Quando chega domingo de manhã, que antes você acordava 8 horas da manhã, como é a Sofia, que hoje minha filha Sofia de 2 anos, ela acorda mais cedo que a gente, já fala, vamos para a igreja, ela agora todo mundo vai para a igreja, porque ela quer estar na igreja. E um dia a gente foi com a Sofia, mas hoje a gente não é mais com a Sofia, a gente não acorda mais às 8, a gente vai acordar às 8h30. Ah, porque o culto começa a escola dominical, começa às 9h30, mas tem um louvor, então a aula mesmo começa às 9h45, então eu vou chegar 10 para as 10, tá tranquilo, eu perdi a introdução, mas eu pego o resto. A gente não tem a mesma disposição de coração, a mesma disposição de fé, de cultuar a Deus. Isso se tornou algo automático. E as relações automáticas estragam a produção do fruto. Porque a gente deixa de se relacionar com Cristo e passa a se relacionar com o ritual, com o culto, com a abertura, com o ensinamento, com a pregação. As relações com os irmãos se tornam automáticas. Quando eu pergunto para você se está tudo bem, eu não quero saber se está tudo bem. Eu estou cumprindo uma formalidade social. Todo mundo pergunta se está tudo bem, eu pergunto também. Mas se você falar para mim que está tudo bem, eu falo que legal, vou embora. Se você falar para mim que não está tudo bem, eu falo tudo bem e vou embora também. Porque na verdade eu não quero saber se você está bem. Eu quero cumprir a formalidade de não ser chamado de mal educado. As relações se tornam automáticas. As nossas orações se transformam em rezas. Sabe como é que é? Lembra que nós falamos aqui nas escolas dominicais algumas vezes das confissões de fé, dos catecismos, que são peças de fé maravilhosas, que a gente estuda aquilo e a gente vê Deus nesse negócio. O credo dos apóstolos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas com o passar do tempo, este credo dos apóstolos, que era um documento que todos aqueles que afirmavam serem fiéis a Cristo deveriam subscrever, ou seja, você crê nisso que a gente crê, então você é meu irmão. Se tornou uma reza fria, vazia de significado, em que a gente coloca a nossa boca para falar, mas nossa mente não está entendendo nada que está sendo falado. A boca está falando automático. E a gente não está captando nada. Porque as nossas relações se tornaram automáticas. A nossa adoração se transformou num mantra. Aí a gente vai cantar, a gente repete a mesma frase 30 vezes, a gente muda de tom mais 30, muda de tom mais 30. E aí a primeira voz faz 30, a segunda voz 30, a terceira voz 30. E a gente não está falando nada com nada. A gente transformou tudo isso no automático. A nossa oração vira uma reza, a nossa adoração vira um mantra, o nosso culto vira uma atividade religiosa de desencargo de consciência. Hoje ainda conversava com o José depois da aula da manhã, que nós não temos instituído como sacramento o rito da purificação. O rito da purificação do ascetismo, né? Aquele de você purgar os seus pecados. A gente não tem isso instituído na igreja evangélica como um sacramento, como uma ordenança, mas a gente tem esse pensamento muito enraizado no coração das pessoas. Quer um exemplo? Quando você gasta dinheiro com uma coisa inútil. Pensa numa coisa inútil, pensou que isso aí, você gastou R$1.000 nessa porcaria inútil que você pensou na sua cabeça. Aí seu coração fica pesado, você fala, poxa, eu gastei R$1.000 nessa porcaria inútil. O que você faz? Você vai dar R$1.000 de oferta na igreja. Entendeu? Essa prática de compensação, de purificação da alma, como se o teu dinheiro fosse comprar algum favor com Deus. Quando você comete algum pecado durante a semana e você se sentiu com o seu coração pesado, você não vê a hora de abrir a igreja no domingo de manhã, para você vir à igreja no domingo de manhã e você sentir o teu fardo sendo retirado.
como se vir da igreja você purgasse os seus pecados. Relações automáticas. Essas folhas começam a entulhar o nosso coração, entulhar a nossa vida, e não tem lugar para o fruto aparecer. Porque as nossas relações se tornaram tão cheias de folhas, tão cheias de pompa, tão cheias de vigor, tão cheias de beleza. Quando a gente vai orar, a gente faz a oração com o volume mais alto que todo mundo, a gente fala as palavras mais bonitas que nem a Aurélia do Orbe de Ouro, ela sabe que é, mas vazias de completo significado. Deus não foi glorificado, a igreja não foi abençoada, não serviu para nada. Folhas que precisam ser aparadas. Você percebe que quando vai se aproximando do outono, na época que as pessoas vão fazer as suas podas das suas plantas, a planta que era linda fica horrorosa, quase no topo, né? Quase sem nada, a planta fica semi-nua, pelada, quase nua. É assim como o Senhor vai nos podar. Ele tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda aquela pompa, toda aquela ostensividade das folhas, largas, grandes, bonitas. Ele arranca tudo aquilo e nos deixa nus, totalmente despidos diante dele, porque diante do Senhor nós somos assim. Não adianta eu colocar a maior pompa que eu tiver e ele aparecer diante de vocês, ele está falando bonito diante de vocês, porque quando Deus olha para mim, ele vê quem eu sou, sem as minhas folhas, sem as minhas roupas, sem as maquiagens das irmãs, sem o cabelo bonito, sem a roupa de marca. Jesus vê a gente como a gente é, nu e cru. É o que o Senhor nos olha. Então a gente deveria se preocupar muito mais com o que a gente tem por dentro do que com o que a gente mostra por fora. Porque o que a gente tem por dentro é aquilo que o Senhor vê. E o que a gente mostra por fora é o que a gente quer que as pessoas acreditem. Mas o Senhor não está dando amigo para isso. Então a gente precisa se submeter a essa poda, arrancar essas folhas que impedem o crescimento. O que essas folhas produzem em nós? Uma impressão de que estamos vivos, né? A planta cheia de folhas tem essa impressão, esse aspecto de vitalidade, de força, de grandeza. A exemplo da figueira que Jesus amaldiçoou, a exemplo da videira que produz poucos frutos. Quando o Senhor diz na visão de João, do Apocalipse, e ele fala para a igreja de Sardes, ele fala: você tem a aparência de estar viva, mas você está morta. Você parece estar viva. Você tem todas as características de ter vida. Você está até bonito, até corado, mas você está morta. Você não há vida em você. É assim aquela planta que produz pouco fruto. Nós temos a impressão de estarmos vivos, nós estamos secos, não temos seiva, nada se produz. Quanto mais frutos produzimos ao Senhor, mais abundaremos do que é bom e mais glorificado será nosso Deus. Os meios para que o Senhor produza essa poda é dele. Nós não podemos encontrar, pensar, escolher. Os meios que o Senhor Jesus usa para fazer essa poda em nós muda de pessoa para pessoa, muda de um para outro. Enquanto no primeiro momento a gente falava de pecado, enquanto aquela planta que está soterrada nos entulhos, ela fala de pecados, do que eu faço, que o Senhor precisa me levantar e tirar de mim aqueles pecados e me limpar. Quando a gente fala da poda, nós estamos falando do que nós somos. O Senhor tem que tirar aquilo que nós somos, diminuir o eu grandão, me tornar o tamanho que eu sou, que diminua o homem e que Cristo resplandeça. Enquanto o levantar ou o cortar, o airó, fala de tirar o mal que é em nós, o podar fala de limpar quem nós somos, tirar aquela ruga do pecado, aqueles sentimentos que não produzem frutos para Deus, aquela ira, aquela ignorância, aquela revolta constante, aquela impossibilidade de não ter paz, aquela ausência de mansidão. É isso que o Senhor está tentando trazer para nós e nos podando para que a gente seja e possa produzir mais frutos. E o último ponto que nós temos desse versículo é o 3b. Ele poda aquele que produz pouco fruto para que alcance o estágio que ele espera, que é a produção de mais frutos. O objetivo de Deus para todo aquele que é salvo em Cristo, para mim e para você, é que nós produzamos não pouco fruto, mas muito fruto. Muito fruto. A expectativa de Deus é para isso que o Senhor nos salvou. Ele não salvou a gente para que a gente viva uma vida de deleite na sua graça. Ele nos salvou para que a gente produza frutos. Você entende como é que a gente pode... Por que a Bíblia usa aquele exemplo que nós somos o sal da terra? Há quem vai dizer que o sal é para tempero. Não é esse o significado bíblico. Ele está falando que nós somos os que conserva. Lembra que na época em que esse texto foi relatado, não havia geladeira. Como é que era conservada a matéria orgânica, a carne era conservada com sal. Conserva. E como é que o sal conserva? Quando ele penetra no suco daquela carne, quando ele penetra nas fibras daquela carne. Aí existe o processo de conservação. Enquanto nós estivermos inseridos nas raízes da nossa sociedade, nas raízes da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, nós vamos frutificar. E lembrando do fruto que foi dito em Gálatas 5:22, enquanto a gente não estiver enraizado em todos os lugares da sociedade, as pessoas não vão sentir o amor de Deus. Eu já falei algumas vezes, repito. Aquela conversinha assim,
Não olhe para mim não, irmão. Não olhe para mim, você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para mim, porque eu sou fraco, eu sou falho, eu sou um pecador. Então olhe para Jesus e vai falar, cadê o Jesus que você está falando? Se as pessoas não virem Jesus em você e em mim, eles não vão encontrar Jesus em lugar nenhum. Então quando as pessoas olharem para nós, eles têm que colher de nós os frutos de Jesus. Amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Ele precisa colher de nós isso. O ambiente em que você está precisa ser contaminado disso. Se você é um cristão que possui o fruto do Espírito, você não pode entrar numa sala que está cheia de contenda, de conflito, de guerra, e esse conflito continua existindo. Você tem que levar paz naquele lugar. Você tem que levar mansidão para aquelas pessoas. Você tem que levar paciência para aquela pessoa que está louca. Não só procurar aquela pessoa que quer se matar e tentar resolver a vida dela, mas existem entre nós pessoas que estão sofrendo. É lógico que você não tem a capacidade, eu espero que você não tenha essa capacidade sobrenatural de adivinhar. Se você tiver, a gente vai trazer você, o pastor vai orar, a repreender esse espírito de adivinhação, porque é o diabo, né? Não, fui você, pastor. Eu presto atenção. Mas a partir do momento que alguém trouxe o sofrimento da sua alma, é necessário que a gente produza paz, mansidão, longanimidade, bondade. É imprescindível que a gente faça isso, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Eu vou lá, o Dalai Lama ele vai me trazer paz, eu vou fazer a minha meditação transcendental para encontrar isso. Isso não vai trazer paz. Isso pode anestesiar temporariamente aquele teu sofrimento, mas ele vai voltar mais pesado, ele vai voltar mais carregado. Porque só existe um que pode trazer paz verdadeiramente à tua alma, que é Jesus Cristo, que é o que nós cantamos hoje, o príncipe da paz. Fora dele não há. Para que dê ainda mais fruto. Se você frutifica 50, significa que você poderia frutificar a 100 por um. Se você frutifica a 100, você poderia frutificar a 200 por um. E o Senhor quer a tua frutificação máxima. Não quer dizer que o Senhor quer que você morra fazendo isso. Mas quer dizer que a partir do momento que você está ligado a essa videira que é Jesus, ela está te dando alimento suficiente para que você produza tudo isso. Para você absorver esse alimento que o Senhor está te dando. Para você exercitar esses exercícios espirituais para que você desenvolva esses frutos. J. Carson diz assim: desde que o fruto dos crentes seja uma consequência da obra redentora do Filho, o resultado da vida pulsante da videira e a resposta dos filhos às orações de seus seguidores, segue-se que a frutificação deles traz glória para o Pai através do Filho. Mais precisamente, a frutificação dos crentes é parte e parcela da forma com a qual o Filho glorifica o Pai. A cada vez que você produz fruto, esse fruto vai servir de glória ao Senhor. Qual que é a grande dificuldade? Muitas vezes a gente quer produzir frutos para nós. A gente quer que os frutos sejam tragam glória para a nossa vida. A gente quer ser reconhecido por qualquer coisa que a gente faz. A gente quer que as pessoas tragam a glória para nós. A gente quer ser lembrado em todo o tempo. A gente quer ser magnificado e glorificado. Quando a gente faz isso, os frutos não são para nós. Ou melhor, os frutos não são para Deus, os frutos são para nós. Mas o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 11 desse texto é que o fruto espiritual vindo do ramo, desde que o objeto de oração daqueles que temem a Deus, vão trazer glória para o nome de Deus. Glória para o nome de Deus. É o objetivo da nossa existência. A gente não existe para trazer glória para nós. É para trazer glória para Deus. Se o que eu faço nessa comunidade, pregando, cantando, traz glória para mim, não me serve de nada. Ou melhor, me traz prejuízo. Tudo isso tem que servir de glória para Deus. O que o pastor faz aqui, o que os irmãos que trabalham na igreja fazem, tem que servir de glória para Deus. As pessoas que veem isso têm que dizer glória a Deus pela sua vida. Eu glorifico ao Senhor pela sua vida. Porque a partir do momento que alguém disser para você assim, parabéns, cara, você fez isso muito bem, e o nome de Cristo não for glorificado, não serviu de nada. Quer dizer que a gente tem que ser falso, modesto? Não, para com isso. Toda a glória seja dada a Deus. Não, que bobeira. Não, irmão, você cantou muito bem aquela música, parabéns, obrigado, muito obrigado. Mas a gente tem que ter consciência no nosso coração e na nossa mente que a gente só fez aquilo por conta de Deus. Porque Deus nos capacitou para isso. Se não fosse Ele, a gente nos dava um pio nesse lugar. Ninguém fazia nada. Toda a glória tem que ser devolvida ao Senhor. Versículos 3, 4 e 5, caminhando para o final. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A palavra principal desse bloco de texto, desse período, não é fruto, é permanecer. O fruto é a consequência da permanência. E aqui a gente vai lembrar daquela segunda interpretação, e nesse aspecto ela se enquadra. Que aquele ramo que
que pensa estar fixado na videira, mas não produz fruto, ele não é o ramo da videira. Sabe aquelas plantas que nascem junto com outra planta? Eu não sei exatamente o nome, parece um tipo de simbiose vegetal, não sei se seria isso aí. Hã? Não sei, aquela planta que nasce junto com outra, né? Então se enrola os galhos e cresce junto, você olha de longe e fala, nossa, está muito aquela planta. Mas só nasce fruta de um, do outro não nasce fruta. Por quê? Porque aquela planta, aquela outra planta é um parasita que está apenas sugando a energia e a seiva daquela planta principal. Ela está sugando tudo que tem de bom dela, mas ela não é capaz de produzir um fruto. E nós temos muitos, chamando assim, anexos no corpo de Cristo. Muitos anexos, muitos puxadinhos. São aquelas pessoas que gostam da religião, gostam da companhia dos irmãos, se sentem bem, tem uma música boa, um ar-condicionado legal, água fresca, então ela vem, ela está no meio, ela participa. Mas ela nunca esteve arraigada na videira. Ela nunca chegou a ser enxertada naquela videira. Ela não faz parte daquela videira. Judas é um exemplo disso. Ele andou com Cristo, ele esteve com Cristo, ele viu os milagres de Cristo, ele usufruiu da presença de Cristo, mas ele nunca esteve ligado em Cristo. Ele nunca foi videiro. Quando Hebreus, no capítulo 6, se não me engano, ele vai falar daqueles que provaram o dom celestial, aqueles que viram as maravilhas, mas que caíram, esses jamais poderão ser renovados novamente. Ele está falando desse tipo de pessoas, que viveram, às vezes, uma vida inteira dentro de uma religiosidade, mas que jamais se renderam a Jesus Cristo. São pessoas que participaram de igrejas, mas que nunca se renderam a Jesus. Fizeram parte do rol de membros, do quadro de membros daquela comunidade, mas nunca foram servos de Cristo. E nunca foram servos de Cristo. A Bíblia bem clara quando ela diz que 2 estarão na cama, um será deixado, um será levado. 2 estarão no campo, um será deixado, um será levado. A Bíblia é bem clara quando ela diz que o joio vai crescer junto com o trigo, mas que ninguém deve arrancá-lo, porque isso vai ser separado no dia da colheita pelo ceifeiro. Então, quando a gente compreende que há no meio do povo de Deus aqueles parasitas que apenas usufruem da seiva que o Senhor dá, a gente pode entender que a igreja de Cristo é formada muito por essas pessoas. A igreja visível, não a igreja invisível de Cristo, não a noiva de Cristo, mas o corpo que se reúne de Cristo. É por isso, irmãos, que a gente não deve se decepcionar quando volta e meia você vê alguma notícia de alguém que se desviou do caminho. Porque o irmão que estava do teu lado ali na igreja hoje, amanhã não estará. Porque aquela pessoa que estava na televisão falando tão bem de Jesus, de repente mudou sua vida completamente. Isso faz parte da caminhada religiosa. Há os que serão salvos, mas há também aqueles que não serão salvos, que caminharão toda a sua vida acreditando terem encostado a sua escada na parede certa, mas depois que ele chegar lá no topo da escada, ele vê que a parede estava errada, que não era a igreja que o salvaria, que era Cristo, e Cristo era a outra parede. Então, esses são os ramos que esse texto está dizendo. Ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Cristo estava falando para aqueles discípulos que logo após a morte de Cristo se haviam desesperados, sem saber para onde correr, querendo desanimar da fé, querendo abandonar o apostolado, querendo deixar a companhia dos demais irmãos, querendo não mais estar junto com os outros apóstolos, querendo deixar a comunhão. Jesus estava dizendo para eles que Jesus iria morrer, que toda a palavra do Senhor seria cumprida. Ele morreria, ele ressuscitaria e ele voltaria ao céu. Mas ele está dizendo para aqueles homens que ele estaria com eles, ainda depois da assunto aos céus. Então ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus não está falando para eles ficarem segurando sozinhos. Jesus está dizendo assim: fique comigo e eu ficarei com vocês. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus, que a gente deve lembrar, em especial nos nossos dias maus, quando a gente está passando por dificuldade, por sofrimento, e a gente imagina que ninguém pode nos ajudar. A gente tem que lembrar da promessa que o Senhor deu para os discípulos, que serve para nós: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Uma vez que você está profundamente ligado com o Senhor, Ele não te deixará. Ele estará em você. Não apenas você estará nele, mas Ele estará em você. É promessa do Senhor. Porque nenhum ramo pode dar fruto de si, se não permanecer na videira. A partir do momento que esse fruto foi arrancado da videira, ele não pode mais frutificar. Ele já está morto. Ele apenas vai perder sua vitalidade, porque ele já morreu. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Permanecer em Cristo, portanto, meus irmãos, não é uma opção, é uma ordem. Jesus diz para esses homens: permaneçam em mim. Então, quando você estiver começando a passar por dificuldade, ou quando você imaginar que não vai dar mais, quando você pensar que alguma coisa não está certa na tua vida, quando a coisa não estiver legal com o teu marido, com a tua esposa, quando a coisa não estiver bom no teu trabalho, quando você não tiver perspectiva, não se vê o horizonte, lembre-se dessa ordem de Cristo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ainda que naquele momento a poda venha a doer, o fruto dela será belo, o resultado dela será grande. O fato de você ter permanecido em Cristo vai ser recompensador na sua vida.
porque a satisfação, a paz retornará, o sol brilhará novamente. Permaneça em Cristo, Ele permanecerá em você. Deus se preocupa muito mais com a nossa vida do que com o nosso trabalho. Repito o que eu disse há pouco. O fruto que o Senhor espera de nós não é a quantidade de coisas que a gente faz na igreja, não é a quantidade de coisas que a gente faz em nome de Deus, mas é o relacionamento que nós temos com Ele. Deus se preocupa muito mais com a forma como que nós nos relacionamos com Ele do que com aquilo que nós fazemos em nome dEle. Até porque muitas pessoas já fizeram muitas barbaridades em nome de Deus. Muita gente já morreu inocentemente em nome de Deus. Muita gente já matou inocentes em nome de Deus. Então o Senhor está muito mais preocupado com a forma com que a gente vive em nome dEle do que com aquilo que a gente faz em nome dEle. Permanecer em Cristo é uma evidência de que somos discípulos de Cristo. Ou seja, apenas permanecem em Cristo os que são de fato discípulos de Cristo. Porque os que não são discípulos de Cristo, no primeiro vento, eles se desprendem daquela videira. No primeiro vento, aquela planta deixa de estar conectada, ela vai procurar, ela é levada pelo vento. Agora, aqueles que são discípulos de Cristo permanecem em Cristo, independente do furacão que eles estiverem vivendo na sua vida. Eles permanecem em Cristo. Por final, tem alguns pensamentos para nós, algumas aplicações para a gente pensar. A primeira delas é: o Senhor levanta os ramos caídos. Jesus jamais abandona os que são seus. Se você tem a convicção de que você é um servo de Deus, que você é resgatado por Jesus, é salvo por Cristo, tenha a certeza de que Jesus não lhe abandonará. A gente tem a tendência de abandonar pessoas. A gente tem a tendência de ser abandonado por pessoas. Mas Cristo, pela sua natureza, é inerente à sua natureza divina de Salvador em não abandonar os que são seus. Lemos dois textos de João, em que Jesus diz que aqueles que foram dados pelo seu Pai a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E outro texto em que Jesus mesmo diz que aqueles que foram dados pelo seu Pai estão nas suas mãos e ninguém pode tirar das suas mãos. E que as mãos de Jesus estão nas mãos de Deus e ninguém é capaz de tirar das mãos de Deus. Mas tem aquele momento que a gente está passando por uma fraqueza tão grande que a gente tem a impressão que nem Jesus está olhando por nós. Que a gente se sente aquela última brasa da churrasqueira, né? Aquela que já está apagando. Mas para isso, o próprio Jesus nos disse no texto de Mateus 19:20 que Ele não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. Sabe quando está saindo a última fumaça do pavio antes dele se apagar? A Bíblia está dizendo que Jesus não vai permanecer, não vai deixar que ele se apague. Jesus vai reavivar esse fogo. Jesus vai levantar e transformar essa cana rachada na cana inteira. Jesus vai trazer de novo fogo a este pavio que está se apagando. Aí que a nossa energia, a nossa força vital esteja se apagando. Lembre-se que Jesus não abandona a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega. Jesus continua segurando a nossa mão. O Senhor continua nos conduzindo com um braço forte. Com um braço forte. Só que para isso o Senhor usa da sua disciplina, né? Aquela planta caída vai ser levantada, e isso é disciplina de Deus. Eu não vou ler o texto, não dá tempo para isso, mas no texto de Hebreus 12, 5 e 6, a gente vai ver que o Senhor disciplina por alguns meios. O Senhor utiliza 4 meios de disciplina, que é a correção, a reprovação, desculpa, 3, a correção, a reprovação e o açoite. A vantagem é que a disciplina termina quando o arrependimento chega. Então muitas vezes o Senhor não precisa chegar no açoite, porque o arrependimento vem antes. Mas quando o arrependimento demora para vir, o Senhor começa com a correção, depois o Senhor vai para a reprovação e por fim vem o açoite. Mas aqueles que são do Senhor, se arrepender-se-ão, voltarão para o Senhor. O difícil é que muitas vezes o nosso coração é duro. Até a gente enxergar que a gente precisa se arrepender, a gente já sofreu demais. Lembra da conversão de Paulo? Quando o Senhor disse para ele: Paulo, por que insistes, por que ousas recalcitrar contra os aguilhões? O que é o aguilhão? É aquele ferro que se cutucar no boi. O que é recalcitrar? É se mexer com o cutucado. Então, Jesus está dizendo: Paulo, por que você fica se rebolando tanto quando eu estou te cutucando, Paulo? O que você está fazendo? Por que você não se rende? Muitas vezes nosso coração é tão endurecido que quando a gente está passando por esses momentos, a gente consegue achar erro em todo mundo. Todo mundo é culpado do meu erro. Todo mundo é culpado. É a minha mulher, é o meu pai, é a minha filha, é o meu amigo, é o meu pastor, é o meu patrão, é o meu empregado. Todos são culpados por eu estar dessa forma. Eu não fiz nada. Eu estou bem com Deus, eu não fiz nada. Enquanto a gente mantém esse pensamento, o Senhor vai nos cutucando, o Senhor vai nos cutucando com o seu ferro, o Senhor vai colocando sua faca e vai açoitando e vai machucando até o momento que a gente cai e se fala: poxa vida, tudo isso é culpa minha. Senhor, eu me arrependo de tudo isso. Me perdoe por tudo isso que eu fiz. Eu vou restaurar os meus relacionamentos com os meus irmãos. Meu irmão, eu pequei contra você porque eu fiz isso, sério, eu fiz isso contra você. Me perdoa.
O arrependimento genuíno traz isso. Existe o remorso, que o remorso fala assim, sério, desculpa qualquer coisa aí. Sério, me perdoa. Você fala, perdoa por quê, cara? O que aconteceu? Ah, perdoa se eu te fiz alguma coisa, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Sem remorso, não é arrependimento. O arrependimento genuíno nos leva a uma condição de humildade. Sério, me perdoa porque eu falei de você, porque eu menti para você, porque eu te enganei, eu roubei você, me perdoa. É o arrependimento. E a correção de Deus cessa quando o arrependimento chega. Irmão, não espere o ações de Cristo chegar na tua vida. Não espere. Faça uma reflexão na tua vida. Reveja os seus atos, reveja suas atitudes. Arrependa-se diante do Senhor. Antes que a correção do Senhor se torne mais intensa na sua vida, arrependa-se diante do Senhor. Peça que Ele perdoe os seus pecados. Peça perdão aos irmãos a quem você ofendeu. Não teste o Senhor. Não queira saber até que ponto você suporta. A mão do Senhor é pesada. Não ousemos contra o braço do Senhor. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? É uma noite de arrependimento. Você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Diante de Deus, diante do próximo. Segundo pensamento. A poda multiplica os frutos. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos corrige quando estamos fazendo algo errado. Mas quando a gente está fazendo algo certo, Deus nos poda para que a gente faça ainda mais certo. Para que a gente exercite ainda mais as nossas disciplinas espirituais, para que o fruto venha ainda mais intensamente. Para que mais gente possa se alimentar do nosso fruto. Para que mais gente possa provar Cristo através da nossa vida. Acontece que nem todo sofrimento é resultado da poda de Deus. Irmão, Deus está me podando, é por isso que eu estou sofrendo tanto. Nem sempre. Às vezes é fruto de decisões erradas que você tomou. Às vezes é fruto de não ter ouvido o conselho certo. Às vezes é fruto do teu coração endurecido, da tua falta de perdão. Você não pediu perdão na hora certa, agora você está colhendo os frutos errados. Você comprou um carro que não devia comprar, agora você não tem dinheiro para pagar a água da tua casa. Você tratou mal a tua mulher que não devia ter feito e agora você está sofrendo um drama familiar por conta disso. Você foi muito severo com o seu filho, agora não quer sair de casa. Muitas vezes, isso retorna de uma forma que não vem de Deus. Muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos. Não adianta a gente achar que as nossas ações não terão reflexo, porque todas elas terão. Então, nem todo sofrimento é resultado da poda. Ao mesmo tempo que os frutos novos começam a crescer nas nossas vidas, as folhas também começam a crescer. As folhas não serão cortadas para sempre. Não é uma poda que vai eliminar todas as folhas da sua vida. As folhas começam a crescer junto com os frutos. E a gente precisa estar consciente disso. E a gente precisa pedir, identificar, encontrar um lugar onde elas estão e pedir que o Senhor pode. Senhor, tira de mim isso. Senhor, arranca essa folha, arranca esse galho que está me prejudicando. Tira isso de mim, Senhor. Mas essa capacidade só vai existir quando a gente tiver os pés de Cristo. Porque enquanto a gente não tiver os pés de Jesus, a gente não vai estar fazendo nada errado. Os outros estarão. A gente não. A gente estará totalmente correto em tudo que a gente faz. Mas a gente não está sendo compreendido. Então, tanto quanto nascem frutos, as folhas voltarão. Enquanto na disciplina Deus tira o nosso pecado, na poda Deus tira o nosso eu. A dor da poda é presente, é atual. Mas os frutos serão maiores e serão futuros. E o último pensamento que eu trago para vocês é: o segredo da frutificação é a permanência. É permanecer. Antigamente a gente dizia assim: irmão, quando a coisa começar a acontecer ruim na tua vida, quando o teu dia ruim chegar, não abandone o Senhor. Continue firme no Senhor. É curioso como a pregação tem que mudar hoje, né? A gente precisa mudar, a gente fala assim: irmão, quando você estiver bem na tua vida, quando você estiver bem no teu casamento, quando você estiver com muito dinheiro no banco, quando a tua empresa estiver bombando de cliente, não abandone o Senhor. Continue no Senhor. Porque a sociedade mudou. Entende como a sociedade mudou? E hoje as pessoas estão em Cristo quando a coisa está mais ou menos. Quando a coisa fica ruim, eu abandono Jesus. E quando a coisa fica boa, eu abandono Jesus. A preocupação que nós temos, o pastor Gustavo, eu, o Jô, a gente compartilha essa preocupação, o Adão, e a gente quer trabalhar isso com os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, é uma tendência maligna e, óbvio, responsabilidade nossa, de que quando os nossos, antigamente eram apenas os jovens, né? Mas hoje não, né? Quando os nossos irmãos adentram uma faculdade, elas se afastam de Cristo. Parece que fazer a matrícula na faculdade é se afastar de Jesus. Porque a impressão é que a igreja é uma coisa retrógrada, uma coisa de gente ignorante, é uma coisa de gente burra, é uma coisa de gente atrasada. Mas a faculdade é uma coisa de gente moderna, de gente para frente. O pensamento da faculdade é uma coisa muito moderna. Então, quando a pessoa entra no ambiente acadêmico, a impressão é que aquilo é incompatível com a igreja, é incompatível com a fé em Cristo. Qual é a nossa preocupação? É de trazer para os nossos jovens, é de evitar que os nossos jovens daqui uns dias, quando entrarem na faculdade, sejam mergulhados nesse tipo de pensamento e mostrar que é possível se unir a fé e a razão. Que Deus criou as duas coisas.
que a gente, por ter fé, nós não somos idiotas, que nós podemos ser, e podemos ser os melhores na razão, e podemos ter uma fé genuína em Cristo. Então, quando a gente ora hoje, a gente não pode só orar para que o Senhor sustente o irmão na fé quando ele ficar ruim, quando a empresa quebrar, quando a mulher largar, quando ele tiver uma doença, quando falarem mal dele. A gente tem que pedir que o Senhor sustente a fé do irmão quando ele ficar bem, quando ele receber uma grana boa do processo judicial, uma indenização, quando o filho passar na faculdade boa, porque quando as pessoas estão bem, elas se desviam do Senhor. Quando as pessoas ganham dinheiro, elas se desviam de Cristo, elas abandonam Jesus. Então a gente precisa entender que a permanência é o segredo da frutificação. Permanecer, estando ruim, estando bom, na alegria e na tristeza, a frase que está no casamento, tem que ser aplicada para a fé em Cristo. Dias melhores virão, mas dias piores também virão. Como a gente vai se comportar quando os dias piores vierem? E quando a gente vai se comportar quando os dias melhores vierem? A gente vai dar glórias a Deus? Ou a gente vai se encantar com o mundo novo que vai se abrir, com as novas possibilidades, com os novos convites, com os novos lugares para ir, com as novas amizades, e a gente vai esquecer que Jesus é quem nos colocou naquele lugar? Gente, a gente tem perdido muita gente. A gente fala na nossa igreja. A igreja de Cristo tem perdido muita gente. Muita gente que, enquanto ainda estava caminhando para construir uma vida, era fiel a Cristo. Mas quando conseguiu alcançar o seu sucesso profissional, pessoal, financeiro, abandonou Cristo. Porque tudo isso passou a se tornar sem sentido. Pessoas que passaram por nossos bancos, hoje se dizem ateus, por terem alcançado o emprego que pediram a Deus. Olha que coisa sem sentido. Senhor, me dá aquele emprego, eu preciso passar naquele concurso, me ajuda a passar naquele concurso. Jesus abençoou o camarada passou o concurso, hoje fala, eu não acredito em Deus. Vocês acreditam em Deus, são ignorantes. Eu sou inteligente, não acredito em Deus. A gente precisa pedir que o Senhor ajude os irmãos a permanecerem tanto na bonança quanto no sofrimento. Um ramo só é ramo enquanto conectado à videira. Quando esse ramo é afastado da figueira, ele deixa de ser ramo. É afastado da videira, ele deixa de ser um ramo e passa a ser um galho seco e morto que não produz. Irmãos, permaneçamos conectados em Cristo. Mas não somente conectados em Cristo, permaneçamos conectados um ao outro. Nós somos um corpo em Cristo. Nós somos um corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo, desse corpo espiritual de Cristo. É importante que nós estejamos conectados uns aos outros, de forma que a sua dor seja conhecida por mim, a minha dor seja conhecida por você, e a gente compartilhe as soluções para as nossas dores. Mas veja só, seja conhecida quer dizer que eu tenho que falar para você. Irmão, a gente já falou, o pastor já falou, a gente já falou isso muitas vezes na igreja. Você só sofre sozinho porque você quer, porque você é orgulhoso, porque você é cabeçudo. Aí você sofre sozinho. Sabe o que acontece? É que você sai da igreja falando que ninguém te ajudou naquela igreja, que ninguém liga para ninguém naquela igreja, porque você é orgulhoso, porque o seu coração é duro, é uma pedra, não permite que Cristo entre, quanto mais permitir que irmãos entrem nele. Então tenhamos humildade, meus irmãos. Humildade, está com dificuldade, vamos orar junto. Pastor, eu preciso que o Senhor me ajude. Irmão, eu preciso que o Senhor me ajude. Se nós que estamos aqui não tivermos abertura para ajudar uns aos outros, irmão, a gente não está fazendo nada, vamos fechar a porta, vamos encerrar esse CNPJ, vamos embora. A gente não é nada. Nós não somos corpos se nós não estivermos aptos e prontos para ajudar ninguém. Nós precisamos estar prontos para ajudar, mas ao mesmo tempo, nós precisamos ter humildade de pedir ajuda. Dói pedir ajuda, né? Dói. Pessoa do tamanho do Josivaldo, a idade do Josivaldo. Bem velho, né? Não se anda com idade, né? Chegar aqui e falar, não, eu preciso de ajuda, me ajude, eu preciso de ajuda. O nosso orgulho masculino do século XXI diz que isso é fraqueza. Diz que isso é fraqueza. A palavra do Senhor diz que isso é humildade. Orai confessai os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Olha que coisa, não fala sejam perdoados, sejam curados. Confessar é um ato, faz parte de um processo. Eu abri minha boca e falava para o Ricardo, eu preciso de ajuda porque eu fiz isso. Faz parte de um processo de cura. Eu confessar isso faz parte de um processo de cura. O Ricardo orar por mim, para que o Senhor me cure, faz parte de um processo de cura. Então a gente precisa estar conectados uns aos outros. E como que eu me relaciono mais intimamente com Deus? Lembrando que o terceiro ponto é o segredo da frutificação e permanência. Essa permanência é fruto de uma relação íntima e profunda com Deus. Pensa naquele ramo, pensa quando você vai arrancar um galho de uma árvore, que você começa a arrancar e vira um monte de enfiado naquele caule, naquele tronco. Essa é a relação íntima que nós temos com a videira. Como é que nós nos relacionamos mais intimamente com Deus? Qual é o segredo com relação mais íntima com Deus? Esse segredo é extremamente complexo e não é todo mundo que é capaz de compreendê-lo.
Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que tem fórmulas e mais fórmulas e livros e enciclopédias de meios de se relacionar com Deus. Aqui, nós somos uma comunidade humilde, de gente humilde, de gente que tem um coração humilde, que serve a Deus. Então, o que acontece? A gente ensina as nossas crianças a se relacionar com Deus desde pequeno. E uma das primeiras musiquinhas que a gente ensina elas a se relacionarem com Deus é: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Essa fórmula serve para a minha filha de 2 anos e serve para o mais velho dessa comunidade, de 95, 6, 7, 100 e 200 anos. Essa fórmula de relacionamento com Deus serve para qualquer ser vivo que existe nessa terra. Serve para o neófito, para quem se converteu a Cristo hoje, e serve para o maior teólogo que já aconteceu nessa terra. Leia a Bíblia e faça a oração. Tenho certeza que se você perguntasse para Joe Scott hoje qual é o segredo de um relacionamento profundo com Deus, ele vai dizer para você: leia a Bíblia e faça oração. Para John MacArthur, qual é o segredo para se relacionar com Deus? Leia a Bíblia e faça oração. Por Hernandes Dias, reverendo, como é que eu me relaciono melhor com Deus? Leia a Bíblia e faça oração. Porque se você não ora e a Bíblia não lê, o que acontece? Diminuirá. Mas agora, quem ora e a Bíblia lê, vai crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Por quê? Quando você lê a Bíblia vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar a orar pelos preceitos certos, conforme o Senhor Jesus quer que você ore. Quando você vai orar, pessoas vão ser abençoadas, você vai ser transformado, vidas vão ser renovadas. O seu coração vai se tornar mais piedoso. Você vai começar a frutificar o fruto do Espírito. E vai te levar a ler mais a Bíblia. E você vai ler de novo. E a Bíblia vai te levar para orar de novo. E você vai orar e vai frutificar mais. E você vai querer conhecer mais e você vai ler de novo. Isso vai ser um ciclo produtivo, recorrente, que vai te fazer crescer na fé, vai te fazer crescer na esperança, vai te fazer brotar no reino de Cristo, vai fazer fruto de Cristo ainda na sua vida. Este é o segredo da frutificação. Leia a Bíblia e faça a oração. É tão simples, mas é tão difícil de fazer. Porque hoje a gente gasta tempo com tudo, né? A gente gasta tempo com o trabalho, com a família, com a escola, com a Netflix, com o Facebook, com o Instagram. E a gente não consegue orar e ler a Bíblia. Mas alguém já disse, acho que o pastor falou aqui uma vez, que depois do Facebook, ninguém vai poder chegar no céu dizendo que não teve tempo. Porque Deus vai estar mostrando pra gente aqui, sabe aquele história do telão, né? Aquele telão? Vai estar mostrando pra gente aquelas curtidas que a gente deu. 2, 3, 4, 5 da madrugada, aquilo que a gente compartilhou às 6, aquilo que a gente compartilhou no horário do trabalho. E a gente teve tempo de fazer tanta coisa, mas a gente não teve tempo de ler a Bíblia e fazer oração. Ler a Bíblia e fazer oração. Um segredo simples, uma receita simples, que vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Você lembra quando Paulo estava preso? E ele já sabia que não iria mais sair da cadeia, da prisão até a sua morte. E ele pediu que fosse levado para ele um elemento, 2 coisas ele pediu que fosse levado para ele da cadeia. Ele não pediu que fosse levado um McDonald's feliz, um Big Mac, um Burger King, não pediu isso. Ele pediu que fosse levado a capa e os seus pergaminhos. Paulo morreu lendo a Bíblia e fazendo oração. Porque Paulo sabia que ele precisava crescer em Cristo. E ainda naquela cadeia, naquele lugar de onde ele saía apenas para a sua morte, ele precisaria crescer em Cristo. Apesar de estar ansiando e sabendo que ele veria Cristo em alguns momentos, ele queria conhecer mais de Cristo, lendo a Bíblia e fazendo as suas orações. Eu encerro com uma frase de J.C. John Charles Ryle. Ele diz, acerca desse texto: permaneçam em mim, agarrem-se em mim, colhem-se firmemente em mim, vivam a vida de comunhão íntima comigo, cheguem cada vez mais perto, passem todo o fardo para mim, lancem todo o peso sobre mim, nunca se soltem de mim, nem por um momento sequer. Palavra de Cristo para nós: nunca soltemos de Cristo nem por um segundo sequer, porque a promessa dele é que quando estivermos segurando ele, ele estará segurando conosco. Vamos orar ao Senhor. A gente convida a ficar de pé, pastor.